Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a falta de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Tiago Romanelli, coordenador de Emprego e Geração de Renda da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos e a todas. Bom, nós somos a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e uma das nossas atividades voltadas para a população carioca é o serviço de intermediação de mão de obra. Então, a Secretaria faz a ponte entre a vaga captada e a mão de obra para ser inserida no mercado de trabalho. Perfeito. Eu recebo também o Ricardo Machado, que é gestor de carreiras e professor universitário. Seja bem-vindo, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio, estar aqui no Câmara Rio Debate, falar sobre um tema tão pertinente que afoga tanto a nossa população e com certeza a gente vai poder propor algumas soluções aqui. Certamente você vai ter boas dicas para a gente. E para completar o time de convidados, Fernando Blower, presidente do Sindi-Rio, Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro e diretor executivo da Associação Nacional de Restaurantes. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Sérgio. Saudar os colegas aqui. É bom estar discutindo esse tema porque ele é um dos mais relevantes para o nosso setor nesse momento. O Sindi-Rio é o maior e mais antigo sindicato do Brasil, então a gente já enfrentou muitos problemas ao longo da nossa história, assim como a ANR, que são mais de 30 anos. Mas nesse momento hoje, só para te dar um dado, para a gente começar a conversa, 83% dos nossos estabelecimentos, uma pesquisa recente que a gente fez, alegaram muita dificuldade para reter ou contratar funcionários. Então isso já mostra o tamanho do desafio que a gente tem que enfrentar. Uma realidade certamente aí depois da pandemia, né? A gente ainda vive a pandemia, mas influenciou bastante. Bom, o Brasil é o 9º país com mais falta de mão de obra qualificada em 2022. Isso em relação a 40 países. Os empregadores dizem que encontram dificuldades em encontrar os trabalhadores qualificados para vários setores. Cerca de 80% dos empregadores ouvidos em uma pesquisa disseram ter encontrado dificuldade para contratar profissionais qualificados em diversos setores. Esse número é maior que a média global, que é de 75%. E também superior ao levantamento feito no ano passado. Ou seja, é um desafio que aumenta a cada ano. Um dado que vai na contramão dos índices de desemprego no país. Se existem vagas, como não conseguimos preencher? Algumas soluções podem passar pela capacitação nas próprias empresas, cursos gratuitos e projetos de qualificação profissional. Onde estão essas oportunidades? Como conseguir o tão sonhado emprego nessas áreas? Essas e outras dúvidas vão ser respondidas pelos nossos entrevistados no debate de hoje. Bom, Tiago, eu queria começar com você analisando justamente essa questão que a gente fica se perguntando bastante, né? Nós estamos num período de desemprego em alta, mas essas vagas estão ociosas. Como é que funciona essa matemática? Um dos legados da pandemia, Sérgio, é o novo perfil profissional que está sendo demandado por parte dos empregadores. Então, atualmente, habilidades comportamentais são muito levadas em considerações na hora da contratação. Nós temos aí que são chamadas soft skills, né? Então, muitos empregadores, já no ato de contratar a mão de obra, analisam qual é o perfil comportamental. Outrora, havia uma máxima que contratava-se por currículo e demitia-se por comportamento. E essa ótica se inverteu. Já no ato da contratação, critérios, habilidades comportamentais como empatia, resiliência, capacidade de trabalho em equipe, liderança, até mesmo intraempreendedorismo são muito observadas já no ato da contratação. Então, é importante que os trabalhadores que estejam aí em busca de uma colocação, uma recolocação no mercado de trabalho, estejam atentos a essas novas necessidades das empresas, seja no perfil objetivo da vaga, nos critérios técnicos, seja no perfil comportamental que está sendo demandado. Ricardo, quando a gente não encontra o candidato perfeito, o que se faz? Porque vaga existe. Vaga existe, né? Vaga sempre existiu, mas oferta é menos oferta. Sérgio, na prática, a pandemia só jogou uma luz em cima de um problema, ele aqueceu. A gente já vinha há alguns anos, eu diria, de uma vaca nem mais magra, uma vaca esquelética, né?
que vem sendo trabalhado. Bom, mas a empresa, ela precisa rever os seus conceitos, eu penso, Sérgio. Essa ideia de receber o candidato já pronto para sentar na mesa, fazer a sua planilha eletrônica, fazer o atendimento, operar a máquina, nem sempre é possível. Então, eu tenho dito muito, Sérgio, que empresa, candidatos, mercado e academia, os formadores educacionais, precisam rever os seus conceitos. No caso da empresa, como você colocou muito bem, quando ela não encontra a mão de obra especializada, ela tem que botar a mão na massa, tem que treinar. Ela tem que entender que, a partir de agora, essa responsabilidade de ter o melhor candidato, dentro do perfil que ela deseja, não é só mais do mercado, que entrega para ela um produto pronto, já embaladinho, para ele tirar e já usar. Não, ela tem que botar a mão na massa e colaborar também com essa formação. Ela não pode, penso eu, Sérgio, de ficar só lamentando que tem a vaga em aberto e não tem oferta de mão de obra. Ela tem que colaborar nesse processo também. Bom, Fernando, com você então a palavra de um setor que sofreu bastante, né, durante o auge da pandemia, né? Eu imagino que as demissões foram acontecendo e agora você não tem como recuperar essa mão de obra, é isso que acontece na prática? Tentando trazer aqui, Sérgio, um pouco para o momento do setor, e eu acho que o nosso setor ele tem algumas características interessantes, que obviamente a gente não pode considerar que o Rio de Janeiro inteiro é representado por ele, mas o nosso setor é muito espelho da sociedade. Então, se a sociedade está evoluindo, está prosperando, ela consome mais em bares e restaurantes e, naturalmente, a gente contrata mais gente. Então, não à toa, nós somos os maiores empregadores de jovens, 18 a 24 anos, da cidade do Rio de Janeiro. 16% dos jovens trabalham em bares e restaurantes com carteira assinada hoje, isso é muita coisa. Então, a gente tem um pouco, que o Ricardo está trazendo, esse papel de formação de mão de obra no mercado de trabalho. Ainda que, muitas vezes, a característica do setor não permita uma formação mais aprofundada, porque são, em sua imensa maioria, mais ou menos 75%, 80%, pequenas empresas. Então, são empresas que, às vezes, não têm recursos mesmo para uma formação mais aprofundada. Mas, na prática, a gente acaba formando o básico, que é cumprir rotinas, horário, postura de trabalho, trabalho em equipe, e esses profissionais, esses jovens, depois acabam indo para outros segmentos. Dentro do Sindrio hoje, a gente tem uma central de curso e treinamentos, um programa chamado Gestão em Carreiras, que esse ano já vai ter formado 3 mil alunos. Então, também tentamos, dentro do possível, fazer esse trabalho, que é compartilhado com outras instituições, como o Senac, a própria Prefeitura, enfim. Mas é um desafio gigantesco que a gente tem, dentro do possível, tentado cumprir. Tiago, o Fernando fez um recorte da questão dos jovens, né? Eu queria que você trouxesse para a gente o seu feedback em relação ao que você tem na secretaria. Os jovens estão preparados? Ou seja, como que eles estão sendo preparados, já que, por exemplo, a gente viveu um período de saída de escola provocado pela pandemia, muita gente perde a oportunidade de capacitação. O que esperar dessa mão de obra? A gente vai ter, emendando mais uma pergunta, a gente vai ter esse problema por mais anos? É importante que o jovem tenha claro que ele está ingressando no primeiro emprego. E os desafios do primeiro emprego, eles são bem específicos, né? A falta de experiência profissional prévia em função anterior. Então, isso tudo vai sendo levado em consideração para o desempenho do jovem ali na sua atividade laboral. A Secretaria de Trabalho, pensando nisso, né, tem um programa, Sérgio, chamado Forma Rio, que é um programa especificamente voltado para a preparação para o mundo do trabalho. Então, é uma imersão, basicamente, de 4 encontros, né, que duram um mês, e onde a Secretaria prepara esse jovem, né, para que ele tenha mais chances de ser inserido no mercado de trabalho. Então, ele tem noções de cidadania, de responsabilidade, de como preparar um currículo, de como se comportar numa entrevista de emprego. Ricardo, quais são as dificuldades e os desafios? Ou seja, como transformar esse trabalhador num candidato perfeito? Pois é, Sérgio, o Fernando comentou o que o sindicato faz nessa formação comportamental, que vai muito ao encontro que o Tiago havia falado no início das soft skills, né? Eu acho o papel do sindicato fundamental. Mesmo que seja um primeiro emprego, talvez o jovem não se adapte nesse primeiro momento, só essa formação que o sindicato já orienta os seus sindicalizados de lado comportamental, o lado de cumprir meta, o lado de entender que ele está dentro no meio de um negócio, tem desafios pela frente.
Eu acho que isso vai colaborar muito, Fernando, com a carreira como um todo. O tempo que ele passar lá, tendo essas orientações, vão muito ao encontro. Sérgio, eu acho que esse jovem, como o Thiago colocou, do primeiro emprego, que é desafiador, né? Ele está lá, ele tem aquela carteira branquinha para começar a trabalhar, muita energia, e às vezes não sabe como, não sabe o que falar, não sabe se porta de uma maneira mais ativa, se deve ser mais conservador. Então ele precisa de orientação, né? E seja esse jovem no primeiro emprego ou quem já está no mercado de trabalho já há algum tempo, está buscando uma recolocação, a gente tem que entender que o mercado contrata o melhor possível. Quando eu chego no sábado à noite para comer uma pizza para um valor que eu tenha na mão, eu quero a melhor pizza que aquele valor possa pagar. Na hora do emprego é a mesma coisa, eu quero o melhor candidato. Então, o jovem tem que entender, ou o mais experiente tem que entender, que ele tem que desenvolver tecnicamente, mas que o mercado espera também dele um comportamento adequado, né? Que ele está ali no ambiente empresarial. E isso, Sérgio, acho que o Fernando comentou bem que o sindicato faz e o Thiago comentou bem que a secretaria está investindo. Eu acho que esse é o caminho, tentar trabalhar essa maturidade do jovem ou daquele que está procurando uma recolocação no mercado, Sérgio. Fernando, as soluções passam por que medidas na sua avaliação? Você como empregador, olhando a mão de obra que chega até você. Acho que a gente tem vários desafios e o nosso setor, eu tenho que fazer uma parte aqui, ele é muito heterogêneo. Então, a gente tem, como eu falei, em sua maioria, pequenas empresas que muitas vezes não têm condições estruturais de programas de RH muito bem definidos, mas a gente tem também, e esses são até os maiores empregadores, grandes empresas operando no setor e essas têm um nível de treinamento muito apurado. Eu acho que, no geral, as empresas têm que acreditar numa coisa: investir em gente é investir no seu negócio. Isso faz muita diferença. A gente, nessa pesquisa nacional que eu comentei contigo, muito recente, onde a gente passou pelo Brasil inteiro, e eu posso adiantar que os dados do Rio estão semelhantes ao restante do Brasil, então a gente pode falar isso como Rio de Janeiro também, as empresas que estão performando melhor, ou seja, que estão com maior faturamento, com maior margem de lucro no pós-pandemia, elas têm uma coisa em comum: elas investem mais em pessoas. Então, o nosso setor é um setor de hospitalidade, feito de pessoas para pessoas. Portanto, quanto melhor for esse ambiente interno, mais a gente é atrativo, não só para a primeira contratação, mas para a retenção e crescimento desse funcionário dentro da empresa. Pois não. Eu acho, Sérgio, essa percepção que o Fernando está trazendo vai muito ao encontro de uma percepção que a gente tem, né? Essa questão de treinar, né? E treinar não é para ser apenas um bom patrão, um bom empregador, pensando na sua melhor performance, né? Essa dinâmica de investir, cada hora investida em treinamento, isso tem um retorno para a empresa, para o negócio. Acho que é uma coisa, Fernando, que você demonstra isso, está indo ao encontro desse melhor entendimento hoje, né? Porque era um paradigma. Vou treinar, se eu treinar, vou perder, ele vai treinar e ele vai embora. Aí a gente comenta, mas qual o custo de não treinar? Daquele atendimento ruim, quantos clientes vão deixar de ir no meu bar porque eu não treinei, né? Vai muito ao encontro disso. Tiago, bem no início do debate, você falou sobre a questão do novo desafio que é comportamental e você citou a resiliência. Ou seja, isso tem muito a ver com a adaptação de demanda, né? Eu queria que você esmiuçasse isso, pode ter ficado uma dúvida em relação a esse conceito. Ou seja, qual é a sua dica para esse candidato? Maravilha, Sérgio. O mercado, ele encontra-se muito competitivo, né? E ele está em constante transformação. E, naturalmente, que as empresas também estejam passando por essa transformação e tenham que se adaptar a novas demandas que surgem no mercado de trabalho. E uma empresa é feita de gente, né? E as pessoas, elas têm que ter a capacidade de adaptação. Então, as empresas buscam muito esse tipo de perfil comportamental, esse tipo de skill, né? Como mais rápido eu consigo me adaptar frente ao novo desafio que surge na minha frente. Isso é muito importante, pode fazer a diferença, né? Bom, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Não sai daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre a falta de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Bom, Ricardo, eu queria que você trouxesse para a gente um raio-x desses setores, né? Onde que a gente encontra essas vagas, onde estão essas oportunidades, quais são os setores e como que seria o perfil desse trabalhador?
Sérgio, a gente vive momentos dinâmicos onde uma determinada profissão está mais em alta numa época, outra em outra, mas eu diria para você que nesse momento eu podia destacar alguma, eu vou destacar duas. Na área de tecnologia da informação, a demanda ela é latente, né? A gente não precisou da pandemia para perceber que quanto a gente precisa de tecnologia, informática, equipamentos e tudo mais. Eu diria, Sérgio, que esses alunos que estudam na área técnica em nível superior estão sendo caçados em sala de aula, né? Meu filho, por exemplo, é dessa área e ele começou a carreira agora, né, com 19 anos, e já está no segundo estágio porque ele toda hora recebe uma proposta. Seja em nível superior ou nível médio, a área de tecnologia da informação é uma que pode se destacar. Para esse perfil, para essa área, por exemplo, eu diria talvez um comportamento que vai muito ao encontro de qualquer outra área, que é a área da atitude. As empresas, Sérgio, elas já passaram no momento, elas reveram seus conceitos, aonde no passado, por exemplo, elas queriam que todo mundo andasse em trilhos, né? Na analogia, estou no trilho, eu vou para frente, vou para trás, fico parado, eu não tenho opção. Havia a figura do supervisor, né, para tomar conta de você. É mais ou menos o seguinte, eu não quero que você pense, não, eu quero que você trabalhe. Só que a pirâmide, em termos de quantidade de ofertas de emprego, achatou, ou seja, a pirâmide diminuiu e alargou. Eu tenho menos cargo para fazer mais coisas. Isso é um mundo mais ou menos natural do emprego atual. Então, mudou o meu posicionamento. Eu, empresa, agora quero que você pense, quero que você raciocine, eu quero que você resolva problemas. Então, qualquer área de conhecimento, Sérgio, eu diria que a empresa quer que você seja uma resolução de problemas e não apenas apontar problemas. É mais ou menos como a vovó ensinou para a gente. Venha com problema e já chega com a solução proposta, sim. Então, pense na atitude de não ter uma postura passiva, ver o problema na frente e já tentar resolvê-lo, Sérgio. Fernando, no seu setor, você acredita que o setor que você representa, quais são as habilidades mais importantes na hora da seleção? Vamos lá, acho que o Carlos já deu uma dica boa para a gente aqui. Como eu falei, nós somos de hospitalidade, ou seja, nós estamos lá para fazer coisas bem feitas e fazer as pessoas se sentirem felizes naquele momento. Então, óbvio que a atitude é muito importante. O trabalho em equipe, a capacidade de você ser dinâmico, flexível, saber trabalhar sob pressão. Eu não vou dizer que trabalhar em restaurante é fácil, não é. Realmente você passa muito tempo ativo, se mexendo fisicamente, puxa bastante, mas, por outro lado, é muito dinâmico e é bacana também, pode ser muito gostoso, né? Aí tem a ver com o perfil de pessoas, alguns gostam mais, outros gostam menos. Mas eu acho que também, cada vez mais, ter conhecimento de tecnologia é importante. O nosso setor passou por uma transformação digital muito aguda. E aí, para trazer um dado de empregabilidade recente que vai levar a essa transformação digital, esse ganho de eficiência, veja que interessante, o nosso setor está faturando já próximo ao que faturava pré-pandemia, mas só recontratou até agora 60% das pessoas que foram demitidas na pandemia, ou seja, está vendendo mais com menos gente. O que significa isso? Ganho de eficiência em larga medida por uso de tecnologias. Então, quanto mais você também sabe transitar por esse mundo, melhor, mas o fator humano continua sendo fundamental. Perfeito. Tiago, eu sou um candidato que estou em casa assistindo esse programa e quero identificar como que é o meu primeiro passo. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu já estive em outro setor que não consigo trabalho, mas posso ter aqui ouvido essa dica, né, de que outros setores estão contratando. No caso aí, o que o Fernando representa, ainda tem 40%, a gente, né, 60% que vocês contrataram, ainda tem muita vaga por aí, muitos negócios estão abrindo. Como que a pessoa dá o primeiro passo? Onde ela procura um curso? Como que ela consegue se reinventar? Primeiro de tudo, Sérgio, a pessoa tem que entender e estudar sobre o setor na qual ela quer se inserir. Identificar qual o setor que está mais contratando, o setor que ele é mais fértil para contratação e entender esse setor. Uma vez entendido, buscar profissionais que já estejam inseridos no mercado de trabalho nesse setor específico. Hoje existem redes sociais voltadas especificamente para recrutamento e seleção, onde as pessoas podem ver perfis profissionais, de empregados e empregadores, e ali ele consegue extrair várias dicas de qual tipo de palavra ele pode utilizar, qual tipo de perfil ele pode disponibilizar para que a empresa possa estar
entrando em contato com ele. Então, basicamente, é realizar, né, pesquisas nos setores e nas carreiras que estão mais férteis e se aprofundar nesse tema. Eu queria te trazer também, Ricardo, alguma direção, ou seja, você como gestor de carreiras poderia acrescentar o que o Tiago disse, de que forma a pessoa consegue essa capacitação e consegue o diferencial, porque daqui a pouco o funil aperta mais ainda, né? Você usou a palavra final, eu já vou pegar o teu gancho, diferencial. Eu não quero ser mais um produto na prateleira, eu quero ser um produto que seja percebido como algo que vai agregar valor. Então, começa já no currículo, começa já na postura. E eu acho que o Tiago colocou bem em termos de capacitação, Sérgio. E acho que eu abro, mesmo como gestor de carreira, eu abro uma parte. A gente associa muito a capacitação a necessariamente estar no banco de escola e aprendendo. Isso também é capacitação. Hoje o mundo digital ele está acessível para diferentes camadas da sociedade. A maioria dos nossos jovens, mesmo de comunidades mais humildes, tem um celular na mão ou algum nível de acesso à internet. Não como a gente gostaria, mas já tem. E basta ele entender que talvez um curso gratuito, online, que ele faça, já vai dar dicas de um atendimento, ele vai chegar num dos associados do Fernando, por exemplo, com uma postura física, um linguajar um pouco diferente, que já vai, na mesma hora, diferenciar no contratante desse candidato. Então, estudar sempre, isso serve para o primeiro emprego, Sérgio, mas serve para quem já tem algum tempo de mercado. Já foi a época que a gente tirava um determinado diploma, colava na parede atrás, emoldurava e vivia por trás dele a vida inteira. Todos nós podemos estudar e devemos estudar a vida inteira. Esse é o caminho em qualquer nível que a pessoa esteja início, maduro ou já veterano, se atualizar sempre. Isso, inclusive, foi um grande problema até de colegas meus professores, né, que são excelentes professores, que tiveram que se adaptar nesse momento forçado pela pandemia nas famosas aulas online, né, durante o período que o mesmo presencial foi obrigado. Então, eu acho que vai muito ao encontro disso. Estudar e se preparar sempre. Não é isso, Tiago? Pois não. Sérgio, então, só complementando ao colega Ricardo, é importantíssimo, né, e serve como uma dica, que quando os trabalhadores estiverem diante de um processo seletivo, eles conheçam a empresa para a qual estão se candidatando e a vaga para a qual ele está se candidatando, né? De modo que, quando esteja na entrevista presencial com o empregador, ele consiga, através da sua fala e através do seu currículo, causar uma sinergia entre o seu perfil profissional e a missão, os valores, né, o objetivo da empresa especificamente. Então, é muito importante que o candidato se prepare previamente para uma entrevista de emprego. E a preparação perpassa por conhecer tanto a empresa para a qual ele está se candidatando e quanto a vaga também na qual ele está se candidatando. Bom, perfeito. Nós vamos agora analisar alguns números aqui no nosso plasma. Olha, em relação à média global, é de 75% a relação de empregadores que disseram enfrentar dificuldade para encontrar trabalhadores com qualificação necessária. Já no Brasil, essa porcentagem é de 81% e foi registrado um crescimento em relação ao ano passado, que era de 71%. Fernando, é com você, eu queria a sua análise. Qual que é a consequência de estar acima dessa média global? Esse dado corrobora muito com a visão que a gente tem de mercado. De fato, é uma dificuldade muito grande e são várias consequências. Eu acho que a maior de todas é a social, né? A gente gostaria de poder estar empregando mais e melhor. Mas isso também freia o crescimento das empresas. Se não tem a mão de obra que ela precisa contratar, isso é um impeditivo do crescimento daquela empresa e a gente vê isso com muita preocupação. Eu vou dar só um dado aqui a mais. A gente tem hoje no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, 100 mil carteiras assinadas em bares e restaurantes. O nosso potencial de crescimento é muito significativo e ele não está mais acelerado exatamente porque não encontramos as pessoas. E aí uma coisa que eu gosto de frisar, Sérgio, que eu acho importante ter esse tempo aqui, Ricardo e Tiago já trouxeram isso muito bem, é sobre a preparação dos dois lados. Do lado do restaurante, eu já falei um pouco, mas do lado também do funcionário. O nosso setor ele é visto muito como ocupação. Quer dizer, eu preciso de um emprego, eu vou lá ser garçom, vou trabalhar no restaurante e tal, fazer uma caipirinha, ok. Mas as pessoas não veem isso como carreira. E se você estiver sempre se preparando, você vai crescer ali dentro, virar um chefe de cozinha, virar um gerente, pode virar até um empreendedor, abrir seu próprio negócio. Ou seja, você consegue ter a sua vida dedicada ao setor de bares e restaurantes de forma muito digna, desde que você se dedique e aprenda com isso. E isso é muito importante porque o nosso setor está aberto e disponível para preencher essas vagas e precisa das pessoas
que procurem. Ricardo, o que acontece com as vagas ociosas? A gente pensa, ou pelo menos a gente tem a expectativa de que a economia consiga evoluir e, evoluindo, vão abrir mais postos de trabalho, né? Mas a gente já observou que no setor representado pelo Fernando, eles recuperaram 60%, ainda teriam 40% teoricamente, mas estão conseguindo atingir um resultado satisfatório. É possível ter até um encurtamento dessas vagas? O que vai acontecer? Sérgio, o que o Fernando traz, Fernando, é um dado significativo impactante, né? Como é que a economia vai andar? Como é que esse país vai andar? A gente está adiante, Fernando, tomando o teu segmento como referencial, de uma possível estagnação. A gente tem um gargalo pela frente. Como é que isso vai avançar daqui para frente se a gente não tiver nenhuma atitude agora? Então, Sérgio, a gente vive num momento difícil. Eu vou fazer uma parte. Claro que a gente entende que o quantitativo de vagas numa empresa, ela vem diminuindo desde a Revolução Industrial, né? A gente tem a máquina, depois a automação, mais recentemente a robótica. Se tiver aquela fábrica que décadas atrás existia, talvez se ela existir hoje, ela tem uma menor quantitativo de pessoas, né? Por quê? O número de funcionários na empresa diminuiu. O Fernando foi ao encontro disso. Hoje eu tenho um bar muito mais automatizado. E aí, essa vaga que eu ainda tenho, na minha necessidade, em relação a algum tempo atrás, ela tem que estar qualificada. Quando ela não está qualificada, esse posto de trabalho não é atendido, impacta na economia do negócio. Conforme a tecnologia vai avançando, a gente tem em algum momento a tecnologia substituindo o ser humano, mas isso ainda não é. Ainda não somos acolhidos pela máquina, Sérgio. A máquina ainda não faz esse trabalho de forma humana como o Fernando coloca no segmento dele. Então, eu preciso dessa mão de obra. Se isso não for resolvido, Sérgio, vai virar um gargalo de um problema mundial de parâmetros incalculáveis. Perfeito. Vamos agora, então, para uma rodada de considerações finais. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Começando com você, Tiago, seria muito interessante vocês trazerem algumas dicas, né? Alguma sugestão, algo que não foi falado ainda. Legal. Eu acho que a maior dica é realmente se preparar para ser reinserido no mercado de trabalho. Não simplesmente... a gente entende que a pessoa está numa situação de desemprego e há um desespero ali, né, naturalmente. Mas, uma vez que o candidato ou a candidata se prepara melhor, entende primeiro qual é o seu perfil profissional, fazer um autodiagnóstico, né? Quais são as suas habilidades técnicas, as suas habilidades comportamentais, qual é o setor que eu quero ser inserido, qual o setor que mais está contratando. Entendendo isso tudo, se preparar melhor, né, para se tornar mais atrativo, de modo que consiga aí, ter o sucesso na sua recolocação no mercado de trabalho. Ricardo, sua mensagem. Sérgio, eu diria que a gente tem que rever alguns posicionamentos, né? E no caso do candidato procurando uma vaga de emprego, eu tenho um colega que veio de Portugal que ele costuma comentar muito que ele diz, aqui no Brasil vocês dizem correr atrás, a gente tem que correr à frente, né? Eu já tenho que ter a minha planilha eletrônica avançada antes de me chamarem para a vaga, como o Tiago está colocando. E outra coisa que eu diria de recado final é o seguinte, nós estamos num momento, Sérgio, onde a exigência para o melhor candidato aumentou. O nível de recursos para você trabalhar nem sempre é o melhor, diminuiu. Eu quero aquela pessoa que faça muito com pouco, com muita coisa com poucos recursos. Então, mude sua postura, tenha uma preparação prévia, tenha atitude. Eu costumo dizer o seguinte, o currículo leva a gente até a vaga de emprego, mas eu passo na entrevista e me mantenho no emprego pelo meu comportamento. Invista, como o Tiago colocou muito bem, nas suas soft skills, o seu lado comportamental. Fernando, você como empregador, o que você espera do candidato? Olha, eu vou botar nem como empregador, mas como alguém que trabalha, como todos trabalham, né? Cada um tem seu papel dentro da empresa. Às vezes um vai ser o sócio, mas está lá trabalhando também. Então, eu acho que a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando mais do que a gente gostaria. E isso tem que ser leve. E eu acho que o recado que eu dou para todos é tente, dentro do possível, ter respeito e consideração com seus colegas, tente criar um clima de trabalho positivo, porque não magicamente, mas quase que automaticamente a sua empresa vai performar melhor e se é uma boa empresa, vai te remunerar melhor e te reconhecer e você entra num ciclo virtuoso que é bom para todo mundo. Então pense muito em quem você é e qual é o seu papel para o mundo. Perfeito.
Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado pela sua audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.